que é permitido e o que é proibido nestes dias que antecedem as eleições e também no dia da eleição e pós-eleição, tá bom? Quem conversa com a gente é o Adelson Damasceno, advogado especialista em direito eleitoral, professor e mestre em direito público. Bem-vindo mais uma vez aqui ao Fala Minas, Adelson. Muito obrigado, Lúcia. Obrigado a todos pelo convite. É um prazer enorme estar aqui para falar um pouquinho sobre eleições. E vamos lá, né? A gente está aí nesses 2 dias, né? 3 dias, né? Quinta, sexta e sábado, né? Que antecedem as eleições. Na terça-feira eu dei um comunicado aqui no Fala Minas dizendo que os eleitores não poderiam mais ser presos, né? Pela lei eleitoral. Explica um pouquinho, né? Como que funciona isso? A não ser do flagrante, tem algumas de peculiaridades aí nessa questão de não pode ser preso. Claro que não pode sair cometendo crime também, né? Realmente, né? Existe uma confusão muitas vezes. O que a legislação eleitoral permite, por conta de uma previsão constitucional, é o amplo exercício do direito ao voto. Então, nesse período eleitoral, né, esses 5 dias anteriores à data da eleição, existe um salvo-conduto em relação aos eleitores, porque eles não podem ser presos, senão numa situação de flagrante delito, ou uma sentença, uma condenação transitada e julgada, é aquela que não cabe mais recurso, ou numa violação de salvo-conduto, que é quando eu descumpro essa prerrogativa constitucional que garante aos eleitores a liberdade de voto e eu efetuo uma prisão fora das hipóteses legais. E quando a gente fala em assédio eleitoral, né? Às vezes o patrão lá tá ali na cabeça do funcionário, olha, você tem que votar naquele candidato que é o meu candidato, senão você vai ter problema aqui dentro da empresa. Ou se tem algum familiar, né, pressionando aquela pessoa. Isso pode ou não pode? Em relação ao ambiente de trabalho, Lúcia, isso é bem mais complexo, porque todas as pessoas têm a liberdade de escolha em relação aos seus candidatos. E a nossa Constituição Federal é muito clara em relação a essa liberdade. Recentemente, né, mais nesse ano de 2024, houve, na verdade, se restabeleceu um termo de cooperação técnica entre o Ministério Público do Trabalho e o Tribunal Superior Eleitoral para criar um canal exclusivo para que todo empregado, trabalhador possa efetuar a denúncia desse assédio eleitoral. E o assédio não é simplesmente obrigar a pessoa a votar, mas aquela ameaça velada. Olha, se o candidato tal não ganhar, eu tenho que fechar a empresa, vou ter que demitir pessoas. Então isso caracteriza o assédio eleitoral, né? E no site tse.jus.eleições2024/eleições 2024 tem um link específico para que possa ser feita essa denúncia ao Ministério Público do Trabalho. Então, gente, olha, anotem aí, ó, tse.jus.eleições2024 é o site aí, o endereço que você pode fazer essa denúncia com relação a esse assédio eleitoral, tá bom? E é muito sério isso, tá? Não é brincadeira, não. Agora, no dia da eleição, né, próximo domingo, dia 6 de outubro, tá quase aí, né? Eu quero saber do Adelson aqui o que pode e o que não pode. Eu tô lá apoiando um candidato, tô com a camiseta do meu candidato, um voto, uma bandeira. Eu posso entrar dentro, né, da minha área eleitoral ali, do colégio eleitoral, vestida assim, carregando tudo isso? Eu tenho que tomar um certo cuidado que a manifestação silenciosa e individual do eleitor ela é permitida, né? Nas eleições, antigamente, eu não poderia caracterizar, ter um voto, um broche, mas hoje é permitido, né? Eu posso, desde que eu não fique na fila das eleições pedindo voto e fazendo campanha para o meu candidato. Distribuindo santinho de forma alguma, tá? De forma alguma, inclusive caracteriza crime eleitoral no dia das eleições. E outra coisa, o mesário, ele pode ir vestido com a camiseta ou com algum botãozinho, algum detalhezinho ali que remeta a algum partido ou algum candidato? Não, de forma alguma. Mesário, as pessoas que atuam no processo eleitoral internamente, elas não podem se manifestar no dia das eleições. Então, qualquer caracterização, inclusive todo partido político pode indicar aos fiscais que vão atuar nas sessões eleitorais e qualquer irregularidade, eles mesmos denunciam isso ao juiz eleitoral e imediatamente tem que ser Adelson, você falou pra gente aqui, né? Manifestação silenciosa, ali uma pessoa pode... Como que caracteriza uma manifestação já de uma ou mais pessoas aí, né? Ali na porta de um colégio eleitorado, com bandeira, como que a justiça entende que é uma manifestação maior? Quando eu tenho um acúmulo de pessoas, principalmente perto das sessões eleitorais, pessoal uniformizado, portando bandeira, isso caracteriza uma aglomeração e isso é proibido pela Justiça Eleitoral. Inclusive, essas pessoas podem ser conduzidas, né, à delegacia de polícia, né, e responder criminalmente por isso, porque dá intuito de que há uma propaganda eleitoral por conta do número de pessoas uniformizadas.
No dia da eleição, eu presenciei alguma coisa próxima ali à minha sessão eleitoral. Para quem eu devo denunciar? Chamo a polícia militar ou entro, faço alguma denúncia dentro ali desse colégio eleitorado? Como que funciona? Se o que eu percebi na condição de eleitor for uma propaganda irregular, né, que não pode acontecer propaganda de fato no dia das eleições, eu posso fazer denúncia via pardal, eu posso acionar a polícia militar, eu posso acionar diretamente também o juiz eleitoral da zona eleitoral. Então procuro o cartório eleitoral, informa a irregularidade, imediatamente eles vão adotar as providências para coibir esse ato. Época de eleição, a gente escuta muito falar de boca de urna. O que seria isso e se é caracterizado como crime? É permitido, não é? É crime, tá? Inclusive, há algum tempo a Justiça Eleitoral tem aumentado um pouquinho a abrangência desse conceito. Então, por exemplo, o próprio eleitor que vai nas suas redes sociais e faz propaganda eleitoral com um candidato no dia das eleições, ele pode incorrer no crime de boca de urna. Então, a boca de urna não é exclusivamente aquela próxima sessão eleitoral que eu vou entregar um material, que eu vou tentar captar o voto. Ainda que eu não seja o candidato, eu posso responder criminalmente por isso também. E essas manifestações, né? A gente sabe que a campanha política dos candidatos termina nesta quinta-feira, né, dia 3 de outubro, mas nas redes sociais, como controlar isso? Eu posso, a partir de amanhã, manifestar ali algum apoio ao candidato? O próprio candidato, ele pode continuar atuante nas redes sociais até o próximo domingo? Ele pode fazer a propaganda eleitoral dele normalmente nas redes sociais, desde que ele faça isso até a véspera da eleição. Então, até o sábado, às 22 horas, né, ele pode fazer uma publicação de um conteúdo. Não tem mais impulsionamento a partir da data de hoje, então todo conteúdo patrocinado, as plataformas já retiraram esse impulsionamento, mas ele pode fazer a manifestação. O que não pode de forma alguma é no dia das eleições. O dia das eleições não pode haver pedido de voto e a publicação de novos conteúdos pelos candidatos, porque aí vai caracterizar uma propaganda no dia das eleições. Estava vendo pelas imagens ali algumas crianças que vão acompanhar os pais, né? Ainda é uma dúvida, né? Se a criança pode entrar dentro da cabine para votar pelo pai, se o pai pode auxiliar. Nessa situação, a criança deve ou não deve? O que é mais aconselhado no dia da eleição? O voto ele vai ser exercido pelo titular do direito político, a pessoa que se cadastrou perante a mesa eleitoral, né, a sessão que vai receber o voto, que está autorizada a votar. Então não é aconselhável. Inclusive, quem preside a mesa receptora pode, né, chamar a atenção desse eleitor e falar que ali não é um local adequado para a criança naquele momento. Melhor é a criança aguardar ali o pai, ir até, né, a urna, fazer o seu voto e depois sair com a criança. É o ideal. A gente vive num mundo em que isso aqui, olha, ele tá junto com a gente quase que 24 horas. Eu acho que ali, só quando a gente vai tomar banho que a gente não leva, eu pelo menos não levo o celular para dentro do banheiro e na hora de dormir também. Mas tem muita gente que vai levar esse celular no dia da eleição e tem alguns mais ousados que ainda querem fazer aquelas famosas selfie, né? Pegar o celular, registrar. Isso de jeito nenhum pode acontecer, pelo menos dentro ali da área da urna, né? De jeito nenhum, tá? Inclusive, o eleitor ele deve, no momento, né, que ele preenche a documentação, que ele assina a ficha dele da eleição, ele deve entregar o celular para um mesário. O mesário ele vai receber, vai tomar conta direitinho, ele vota e pega o celular de volta. Até porque o voto ele é sigiloso, eu não posso manifestar. Então o pessoal fazia selfie de voto, então isso é perigoso e pode caracterizar um ilícito eleitoral também. E aí, nesse caso, a pessoa que for flagrada, se alguém da sessão, né, flagrar essa pessoa, ela pode ser presa. Pode ser presa. Pode ser presa. Levada de imediato para a delegacia, né? É uma situação que a legislação eleitoral permite a prisão, porque é flagrante delito. Perfeito. Quando a gente fala de armamento, né, o porte de arma, no domingo, né, quem tem esse direito de sair aí armado, né? Isso pode, não pode? Como que funciona diante da lei, né, da Justiça Eleitoral? As forças de segurança, né, a resolução de 2024 do TSE, que estabelece a organização do processo eleitoral, ela determina que as forças de segurança vão se manter a uma distância de mais ou menos 100 metros dos locais de votação. Quem é permitido adentrar na sessão eleitoral com arma é o policial que está em serviço, tá? E só uma observação em relação aos CACs, né, que são os colecionadores, atiradores e caçadores que têm o porte de arma. Na véspera da eleição, até um dia após a eleição,
todos os portes de armas são suspensos no Brasil inteiro. Então, o CAC, que ele no dia da eleição, na véspera, ou até um dia depois da eleição, ele foi encontrado com uma arma dentro do carro, ainda que ele tenha o porte, ele pode ser preso em flagrante delito por porte ilegal de arma de fogo. Então, ele pode apresentar o documento falando que ele tem aquele porte de arma, mas diante, né, dessa decisão da justiça, ele não pode de forma alguma. Então, é um dia antes, durante e um dia depois das eleições. Há uma suspensão de todos os portes de arma na véspera, no dia e no dia posterior à data da eleição. Eu fui com o meu carro adesivado, achei uma vaga ótima na porta ali do meu colégio eleitoral. Eu posso parar o carro para ir votar e depois sair para passear com a família e largar meu carro lá? Ou não? O que a lei diz sobre isso? Tem que tomar um certo cuidado, né? Porque é um dia em que a fiscalização ela não é só por parte da Justiça Eleitoral. A Justiça não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas se eu sou um candidato, eu percebo que tem um carro parado o dia todo na porta do colégio eleitoral com adesivo de um candidato, eu posso acionar o juiz eleitoral, que ele pode pedir, inclusive, a remoção desse veículo. É uma manifestação silenciosa do eleitor e muito cuidado com aquela tentativa de se fazer um efeito outdoor. Coloco vários carros adesivados do mesmo candidato na porta do colégio eleitoral. Então isso pode caracterizar um ilícito também. Então, eleitores, fiquem de olho, viu? A Delson bem explicou aqui que isso não pode, tá? É uma manifestação silenciosa, mas se você notar que a pessoa parou o carro, foi votar e tá lá, o carro tá lá o dia todo, passou a manhã toda, procure alguém, denuncie sim, porque isso é crime, tá bom? Com relação também ao dia da eleição, o que o eleitor ele deve levar? Qual documento? A gente viu hoje, inclusive, que o TSE orientou com relação a baixar o aplicativo somente até sábado, né, do título eleitoral. Somente até sábado, que no domingo, possivelmente, muitas pessoas vão tentar baixar, não vão conseguir. No dia da eleição, o que o eleitor deve levar? Se ele não possui o e-título, ele deve levar qualquer documento oficial com foto. Carteira de identidade, carteira nacional de habilitação, carteira profissional, carteira de trabalho, são documentos que a Justiça Eleitoral aceita para que comprove a identidade do eleitor. Então, se ele não conseguir baixar o e-título, ele leve pelo menos ele tem que levar um documento de identidade com foto. Sem um documento só com a biometria, ele não consegue votar, né? A princípio, não. Eu creio que ele vai encontrar obstáculos. Para a gente quase chegar ao final aqui, tira uma dúvida pra gente. Domingo, dia da eleição, é feriado nacional ou não é feriado? Como é que funciona nessa questão? Não é feriado, tá, Lúcia? Até 2002 era considerado feriado, mas houve uma alteração na legislação, então não é feriado mais. Inclusive o trabalhador, ele vai trabalhar normalmente se o estabelecimento comercial dele puder funcionar, né, tiver autorização municipal, e o que ele precisa é que o chefe dele dê um espaço, né, um intervalo de tempo para que ele possa exercer o direito de votação. Última pergunta, né? Minas Gerais, né, o consumo e a venda de bebida alcoólica. Como é que está essa situação? Minas Gerais não publicou uma lei seca para as eleições de 2024. Então, até o momento, não houve nenhuma legislação municipal, uma determinação de suspensão da comercialização de bebidas alcoólicas no dia da eleição. Então, o pessoal pode aí fazer a compra sem medo de achar que vai ser preso, porque já foi liberado, não existe mais a lei seca. Não existe a lei seca em Minas Gerais. Para a gente finalizar agora, finalmente mesmo, o que pode acontecer para esse eleitor que não compareceu às urnas, não justificou e nem lembrou, fingiu, passou batido a eleição aí? O que pode acontecer com esse eleitor? Infelizmente, Lúcio, muitas pessoas, elas consideram que o valor da multa por não comparecimento é muito baixo, então eu não vou comparecer às urnas, né? Mas vamos pensar nas consequências. A primeira é que eu não consigo a minha certidão de quitação eleitoral. E é um documento que eu preciso para tomar posse em concurso público, que eu preciso, a depender do tipo de contratação, né, de apresentar uma contratação com o poder público, para obter o passaporte. Então, são várias consequências que a não comprovação da certidão de quitação eleitoral pode trazer para esse eleitor. Financiamento também, né? Se eu quiser conseguir algum crédito no mercado, eu não consigo. Eu posso encontrar barreiras para isso. Então, é importante ir à votação, se não conseguir, que faça a justificativa no prazo, para não sofrer esse tipo de penalidade. Quero agradecer mais uma vez a Delson, boa eleição para você, né? Obrigada por ter vindo aqui sanar todas as nossas dúvidas. Eu agradeço o convite, sempre à disposição, e uma boa eleição para todos nós nesse domingo, dia 6. Seja uma eleição tranquila, né, Adelson? Sim, sim.